till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. E aí, turma da Melhora, como é que vocês estão? Eu espero sinceramente que você esteja melhorando a cada dia. Eu espero sinceramente que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. Mais um encontro marcado, quarta-feira, 20h20, a gente tem um encontro. E hoje eu te falei que ia te mostrar, eu ia te fazer uma aula sobre artrite, artrose e osteoporose. Será que é tudo a mesma coisa? Bom, tudo isso começou, e eu vou te explicar, porque alguém me perguntou, falou assim: Bruno, normalmente quando falam artrite, artrose, osteoporose, sempre estão falando de alguém idoso. Então, isso só acontece em idoso? Isso por acaso é tudo a mesma coisa com nomes diferentes? Bom, então, para isso vai servir o nosso encontro de hoje. Então, eu já vou começar te falando, não é tudo a mesma coisa, são coisas diferentes e hoje você vai entender a diferença entre cada uma delas, certo? E, obviamente, isso também não acontece somente em idoso. Você vai entender tudo, então vamos lá, uma coisa de cada vez para que você saia daqui entendendo isso e conseguindo trilhar um caminho de melhora, trilhar um caminho de cura, certo? Eu já vou te convidar a compartilhar o link dessa live com quem você já foi pensando aí. Poxa vida, acho que essa pessoa tem artrite, talvez essa pessoa tenha artrose ou osteoporose. Manda esse link para ela, já manda no grupo da família. Vamos ajudar o maior número de pessoas possíveis a melhorar, tá certo? Para você que ainda não está inscrito no canal, você está perdendo. E aí, quando a gente sobe vídeo novo para você aqui, você não sabe, porque o YouTube não te avisa. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente vai postar aqui para vocês. Beleza? Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Então, artrite, artrose e osteoporose. Vou te explicar cada um deles. O que é uma artrite? Eu já te falei aqui em outros encontros da nossa vida que toda vez que alguém te falar, alguém da área da saúde, te falar alguma coisa e terminar em artrite, isso quer dizer inflamação, certo? Então, artrite é uma inflamação de algum lugar. Que lugar é esse? Das articulações. Eu também já te contei o que é uma articulação. Articulação é onde acaba um osso e começa outro. Ali vai ter movimento, às vezes sim, às vezes não. Tem articulação que o movimento é quase nulo, mas acabou um osso, começa outro, isso é uma articulação. E quando se inflama essa articulação, você está então agora com um processo de artrite, tá certo? Não é a mesma coisa da tendinite e da bursite que a gente falou na semana passada. Então, você perdeu, dá uma olhada aqui no vídeo da semana passada, que é outra coisa, certo? Então, a artrite é a inflamação realmente da articulação. A articulação se inflamou, beleza? Bom, Bruno, por que isso acontece? Isso acontece por alguns motivos. Um dos motivos seria uma artrite reumatoide. O que é isso? É como se o próprio sistema de defesa do nosso corpo, as células de defesa, começassem a atacar a articulação. Então, ele entende que tem algo na articulação e que não é legal. Tem algo na articulação ali que não é saudável, não está bom para a articulação. Então, o sistema de defesa começa a atacar essa articulação e isso gera uma inflamação. Isso, então, a gente chama de uma doença autoimune, ou seja, o seu sistema imunológico está causando essa doença, uma doença autoimune. Se você sofre com isso, é necessário
que você procure a ajuda de um reumatologista, tá bom? Ele vai conseguir te ajudar muito. Existem medicamentos para controlar digamos, esse autoataque do nosso próprio corpo, mas é comum, tá? E aí, quando você tem uma artrite reumatoide, assim como numa artrite gotosa, Bruno, o que é isso, uma artrite gotosa? Bom, é a famosa gota na articulação. É como se o corpo começasse a jogar mais cristais de cálcio ali, mais ossinho, digamos assim, ele começa a jogar muito ácido úrico, é o que ele joga lá, nessa articulação, e aí começa a formar um calozinho nessa articulação, beleza? Isso é uma artrite gotosa, começa a gerar gota, como no cotovelo, nas mãos, no joelho, e aí isso começa a deformar a articulação, é isso mesmo, deformar, e é um processo que dificilmente a gente vai conseguir reverter, mesmo com cirurgias, quando já está num processo avançado. Por isso que, se você está com alguma deformidade, principalmente na articulação dos dedos, é muito comum acontecer no cotovelo, procura ajuda, tá bom? Procura um ortopedista, procura um fisioterapeuta, procura um reumatologista, porque quanto antes a gente começar a intervir nisso, quanto antes a gente começar a combater o que está causando isso, melhor. Então, se for uma doença autoimune, se for essa história de ácido úrico na articulação, a gente vai precisar de ajuda, realmente, de um médico especialista nisso. Agora, se essa inflamação está inflamada, se essa articulação está inflamada, simplesmente porque tem alguma sobrecarga, porque caiu, porque bateu e assim por diante, aí é um outro caminho, tá bom? De repente ortopedista, e aí sim a gente cai no nosso universo de fisioterapia, que é vamos tratar essa inflamação, certo? Então agora você já entendeu o que é uma artrite. A artrite então é uma inflamação na articulação. O que é uma artrose então? Bem, uma artrose agora é uma degeneração da articulação. Então já toda artrose, ela necessariamente começou com uma artrite, certo? Então, uma articulação que está degenerada, que está gasta, e calma, eu já vou deixar isso no português mais fácil para você, mas uma articulação que está mais degenerada, ela começou simplesmente com um processo inflamatório, ou seja, tudo começou com uma artrite, até evoluir para uma artrose, beleza? Bom, então o que é uma artrose? Normalmente quando a gente fala de uma artrose, a gente está falando também, é comum usar o termo condromalácia e assim por diante. Nada mais é do que agora um desgaste dessa articulação e principalmente um desgaste da cartilagem dessa articulação, certo? Então, eu já comentei isso com você aqui em algum momento da nossa vida, do nosso encontro, em algum lugar aqui no canal, já foi falado para você que a gente nasce com um tanto de cartilagem no nosso corpo e esse tanto é bastantão mesmo, o osso ele é quase que todo formado por cartilagem e à medida com que a gente vai crescendo, essa cartilagem vai sendo substituída por tecido ósseo e aí então a gente vai crescendo, crescendo, crescendo até a hora que parar o processo de crescimento. Quando isso acaba, aquele osso que era quase todo cartilagem, agora a cartilagem está só na extremidade do osso, certo? Por que é dessa maneira? Porque na hora que a gente vai se movimentar, agora vai raspar cartilagem com cartilagem, vai raspar cartilagem com cartilagem. E aí tá tudo bem. Então, quando a gente tem o desgaste dessa cartilagem, aí sim você está com uma artrose, uma degeneração, um desgaste nessa articulação. Beleza? Entendido isso? Então, para que tenha desgastado essa articulação, necessariamente você antes passou por um processo inflamatório, ou seja, o corpo vai tentar reparar isso. E isso é importante ser dito para você. Todo o processo inflamatório que a gente passa pelo corpo, nada mais é do que o corpo tentando sarar. E ele faz o que está ao alcance dele, o que ele consegue fazer. Então, qualquer coisa que estiver acontecendo, seja lá na tendinite, na bursite, na artrite, ou enfim, quando você está gripado, entrou um vírus e o corpo vai tentar combater esse vírus, tá certo? Nas articulações, nessas inflamações, é o corpo jogando células de defesa, células de reparação nesse local que está machucado, nesse local que está inflamado, ok?
Então, só que o corpo, quando ele vai jogando isso, ele joga de uma maneira exacerbada, joga muito, chega muito sangue ali para chegar nutrientes, para chegar oxigênio e para chegar também para conduzir mais rápido e maior quantidade essas células de defesa, essas células de reparação do tecido. Então, vem esse processo inflamatório e isso é exacerbado. E essa inflamação, quando é muito grande, esse processo inflamatório, quando é muito exacerbado, tende também a ser prejudicial. Então, o corpo tentando sarar, ele acaba que erra por excesso, digamos assim. E aí, isso também começa a ser prejudicial. Num processo de artrite, a própria inflamação começa a causar dor, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Combater essa inflamação. A gente precisa... não é combater no sentido de acabar com a inflamação. A gente precisa controlar essa inflamação, porque essa inflamação é necessária para que a cicatrização desse tecido aconteça. A gente precisa controlar. Nesse momento, a fisioterapia vai te ajudar e muito, certo? No processo de controlar isso e já ir reorganizando toda essa articulação, o mecanismo, a mecânica, a biomecânica dessa articulação. Tudo tem que estar funcionando como deveria funcionar, na posição correta, no eixo correto de movimento dessa articulação. Se essa articulação agora está inflamada e aí você vai tentar reparar isso, mas numa posição incorreta ou com essa articulação trabalhando num eixo incorreto de movimento, isso vai sempre gerar sobrecarga. E sobrecarga vai te gerar novos processos inflamatórios e aí você vai ficar com essas artrite, até a hora que você evoluir para um desgaste na cartilagem, e aí você evoluiu para uma artrose, certo? Então, você já entendeu que não é a mesma coisa. Agora eu vou fazer um gancho aqui para você entender. Por que raios, então, o pessoal acha que a artrose só se dá em idoso? Bom, eu te contei que a gente nasce com tanto de cartilagem e não fabrica mais essa cartilagem. Portanto, o próprio atrito de uma cartilagem com outra, na hora que você vai se movimentar, gera um desgaste dessa articulação. É comum, então, que a gente encontre idosos, é muito comum, eu diria até que é natural que a gente encontre idosos que tenham um desgaste na articulação. Só que tem uma coisa, se fizer um exame no meu joelho, vai aparecer algum grau de artrose. Se fizer um exame no seu joelho, vai aparecer algum grau de artrose. Todo mundo tem algum grau de artrose, porque todo mundo usa as articulações. Então tem um atrito dessa articulação, portanto já tem algum grau de desgaste. Ao longo da vida, esse grau tende a ir aumentando. Como que a gente faz para preservar isso? Quanto mais forte tiver a musculatura, mais estável vai estar essa articulação. E assim a gente prolonga a vida útil dessa articulação. É por isso que eu bato tanto na tecla de que é importante que você se movimente, que você faça atividades físicas, porque isso previne uma série, não só isso, mas uma série de lesões e assim por diante. Beleza? Isso vai te garantir com certeza uma velhice mais saudável. Bom, dito isso, vamos voltar aqui na nossa brincadeira. Bom, então isso não é necessariamente algo que acontece só na velhice, só lá na terceira idade. Não. Você pode ter um desgaste também em adulto, em jovens, no adulto jovem, tá? Isso é perfeitamente possível. Quando a articulação está trabalhando de maneira sobrecarregada. E isso acontece quando ela está fora da posição correta dela, quando ela está trabalhando fora do eixo de movimento correto dela. Esse desgaste da cartilagem vai ser acentuado, certo? O que a gente precisa, então? Fortalecer. Então, se você já tem uma artrose, olha aí, o carro do pão, do ovo, sei lá, vamos seguir aqui. Vamos! Falo mais alto aqui, tem o carro passar, senão a gente precisa chegar no final da nossa conversa. Seguinte, vamos voltar, já saí devagando, né? Então, se você já está com uma artrose, ou você, ou alguém que você conhece, já está com uma artrose, o que a gente faz então? A única coisa que a gente tem para fazer, visto que a cartilagem não se regenera, a gente não fabrica mais cartilagem, o que a gente tem a fazer é fortalecer. Fortalece a musculatura que está ao redor dessa articulação. Quanto mais forte essa articulação, quanto mais forte a musculatura, mais estável estará essa articulação. Portanto, ela vai doer menos, certo? Então, o fortalecimento ele vai prevenir, vai
prolongar a vida útil dessa articulação. Então, a gente vai prevenir uma artrose, a gente vai jogar essa artrose muito mais lá para frente. Além de tudo, é ele também que trata, desse jeito que a gente trata. Ou se você vai fazer fortalecimento, ou não tem outro jeito, vai fazer uma cirurgia para colocar uma prótese nessa articulação, porque a cartilagem está gasta, certo? Hoje em dia, os ortopedistas estão usando algumas técnicas para tentar, digamos, regenerar essa articulação. Então, estão usando, está muito na moda agora o tal do ácido hialurônico, o PRP ou até o PRF, mas eu não vou entrar nisso, tá? Porque não é essa a nossa praia, não é essa a nossa área, não é isso que eu quero falar para você. O que eu quero falar são o que a fisioterapia pode te ajudar, certo? Então, o ácido hialurônico nada mais é do que um ácido que, em teoria, ele vai conseguir gerar um processo inflamatório, e esse processo inflamatório, na hora que o corpo vai reparar isso, vai ficar melhor do que era antes, certo? PRP, PRF, nada mais é do que pegar o seu próprio sangue, põe numa centrífuga e gira tão rápido que vai separando o que é plasma do líquido, ou seja, a parte branca, digamos assim, vai separar as plaquetas sanguíneas do restante, vamos chamar assim. Então, um lado vai ficar um plasma que ele é rico em plaquetas, tem muitas plaquetas sanguíneas, PRP, plasma rico em plaquetas. Do outro lado vai ficar um plasma que ele está rico em fibrinas, PRF, tá certo? Bom, então isso seria o PRP, o PRF que o médico, o ortopedista vai injetar, vai colocar nessa articulação para tentar melhorar e combater tudo isso. Não vamos entrar nesse mérito, o que a gente vai falar é fortalecer, organizar essa articulação, colocar ela no eixo do movimento correto dela. Beleza? Para que isso? Para impedir que essa articulação, de novo, desgaste mais com o movimento incorreto da articulação e também para minimizar o tamanho desse gasto sobre a articulação, certo? Então agora você já entendeu o que é uma artrite e também o que é uma artrose. Agora eu preciso fazer uma pausa porque vai acabar a bateria aqui do computador e eu vou sumir do nada. Então me dá um segundo para eu colocar deixa eu colocar no carregador. Boa, tô de volta. Bom, então agora você já entendeu o que é. Agora você já entendeu o que é um PRP, um PRF, ou até mesmo o ácido hialurônico. Eu já te falei que isso não é a nossa brincadeira de hoje. E o importante é que você tenha entendido o que é uma artrite e o que é uma artrose, a diferença de uma para outra. Agora, Bruno, o que é uma osteoporose? É a mesma coisa? Não, não tem nada a ver. Então, artrite e artrose, a gente está falando da articulação, ou seja, acaba um osso, começa o outro, ali dentro está acontecendo alguma coisa. Ou um processo de inflamação, ou um processo de degeneração, certo? E a osteoporose? Bom, agora a gente está olhando não para a articulação, a gente está olhando para o osso. Então, o osso, ele não é uma coisa que é maciça, certo? Como um tronco de árvore, que tem madeira por todo lugar, que se olhar no tronco de árvore, se a gente cortar ela é madeira, 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 ou seja, é madeira maciça. O osso não é assim. O osso, lá dentro dele, tem poros mesmos, poros de ar que tem dentro do osso. Eu vou dar uma entregada na minha idade agora, eu nem sei se isso ainda existe, mas foi esse o exemplo que a gente aprende na faculdade para ficar fácil. Vocês lembram o que era uma pedra pume? É uma pedra, a mulherada antigamente usava isso para lixar o pé, para ficar com o pézinho assim por diante. É uma pedra, mas ao mesmo tempo ela é oca por dentro, tem vários poros. O osso é desse jeito, certo? Vamos desentregar a idade, vamos usar outro exemplo então. Imagina um recife de coral, certo? O coral é um negócio contínuo, como se fosse uma grande pedra enorme, mas tá cheio de buraquinhos, onde os peixinhos vão entrando, vão morando e ali por diante, certo? O osso se comporta dessa maneira. O osso não é maciço, dentro dele tem vários poros, e isso é normal. O osso é assim que o osso foi feito, é assim que o osso é formado, certo? Então, o que é uma osteoporose?
é quando esses poros começam a aumentar. A gente vai ter, então, começa a aumentar o número de poros e é por isso que o osso, digamos, fica mais frágil, certo? É por isso que um idoso, quando ele cai, ele fica mais propenso a machucar, a fraturar o osso dele está mais frágil. Bruno, o que você está me dizendo idoso? Quer dizer que isso é da idade? Sim, agora sim, isso realmente é da idade, tá certo? Mas eu vou te explicar isso melhor para você entender isso e entender que tem um momento em que isso começa a acontecer. E esse momento em que começa a acontecer não é lá na terceira idade, isso já está acontecendo há bastante tempo quando você é idoso. Então, vamos lá. Deixa eu parar de dar voltas, vamos ao centro e depois a gente vai indo para longe para você entender. A gente tem no nosso corpo uma célula, algo que é responsável por produzir osso, certo? Eu não vou ficar falando nomes técnicos aqui para não deixar difícil para você. Então, tem um negócio que produz osso. E tem um outro negócio que é responsável por degradar, por comer o osso. Bruno, mas por que a gente tem isso? Calma, isso é normal e isso é bom. Por quê? A gente vai produzindo células ósseas, células de osso, células novas. Algo que vai degradando as células antigas. E aí você vai sempre renovando o osso. A gente fala que a gente vai renovando a matriz óssea. Sempre vai ter células novas, porque vai colocando células novas e tirando as células velhas. Colocando células novas e tirando as células velhas. Beleza? O que é importante você saber? O tanto que vai tirando de células velhas é basicamente a mesma coisa, a mesma quantidade ao longo da vida toda. Só que quando você é criança, você produz numa taxa muito grande. Você produz tanto que esse osso vai crescendo, ou seja, você vai se desenvolvendo, vai crescendo. Essa taxa de produção ao longo da vida ela vai diminuindo. A taxa de degradação mantém-se basicamente a mesma. E a taxa de produção vai diminuindo, até que uma hora isso se iguala. Isso acontece por volta dos 30, 33 anos de idade, até os 35, digamos. Então, entre 30 e 35 anos, você vai ter essa taxa de igualdade. Mesma quantidade que produz é a mesma quantidade que degrada. A quantidade que degrada se mantém basicamente a mesma ao longo da vida, só que a quantidade que vai produzindo de osso continua decaindo. Então chega uma hora que degrada mais do que produz. Nesse momento é que a gente começa a ter o aumento do número de poros internos do osso, certo? Então, uma pessoa que ela é mais idosa, isso está acontecendo há mais tempo. E é por isso que fica mais suscetível a fraturas. Então, a pessoa tropeça, cai, poxa vida, quebrou o colo do fêmur, quebrou o braço e assim por diante, certo? Agora, num adulto, nem toda queda tem que ser uma queda muito mais forte, uma queda muito mais bruta, digamos assim, para gerar uma fratura. Tem que estar uma alavanca em cima do osso para quebrar esse osso, certo? No idoso isso é mais fácil de acontecer, porque o osso dele é mais poroso. Então, isso é uma osteoporose, tá certo? Antes da osteoporose, a gente tem também uma osteopenia. E a osteopenia aí é quase que algo normal a partir dos 35 anos, porque já começou a produzir menos do que degradar. Então, já começa a ter um aumento desse número de poros. E aí a gente vai chamar isso de uma osteopenia. Quando isso aumenta, aí sim é uma osteoporose. Então, osteoporose a gente está falando do osso, a artrose a gente está falando da articulação, e a artrite também é da articulação, mas agora é uma inflamação. E agora você conseguiu entender tudo, o que é uma artrite, o que é uma artrose e o que é uma osteoporose. Não são as mesmas coisas, tá bom? E também não é algo exclusivo de idoso. Então, a artrite é algo que pode acontecer em qualquer momento da vida. A artrose também. A gente consegue prevenir, mas também pode acontecer em qualquer lugar da vida. A osteoporose, ou a osteopenia, digamos assim, ela vai começar ali por volta dos 35 anos, tá certo? E aí isso vai evoluindo. Bruno, como é que eu faço então? Fortalece. Tudo mais forte é mais fácil. Então, seja até na osteoporose, ou seja, algo que está acontecendo para na terceira idade, nesse idoso, esse osso ele está mais poroso. Isso é normal. Só que
Imagina, com esse músculo, a musculatura mais forte, você consegue se equilibrar melhor, você consegue caminhar maior. Uma hora que você tropeça, a resposta do músculo é mais rápido para você dar um passo mais rápido ali e não cair. Então, o fortalecimento ele vai prevenir tudo isso aí. As consequências de artrite, de artrose, de artroperose, tudo isso vai ser prevenido com fortalecimento, tá certo? Lembrando, principalmente se você está passando por uma artrite, por uma osteoporose, por uma artrite ou por uma artrose, esse fortalecimento precisa ser muito bem orientado por um bom profissional, certo? Senão você pode aumentar a lesão da cartilagem, no caso da artrose, você pode aumentar a inflamação dessa cartilagem, no caso da artrite, certo? Então precisa ser muito bem orientado, mas é completamente indicado, é quase que necessário, você precisa fazer isso, senão você não vai conseguir sair desse processo, certo? Você vai ficar patinando e a dor vai ser algo que vai sempre te incomodar. Beleza? Eu espero de verdade ter conseguido te explicar o que é uma coisa, o que é outra coisa. Não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que acontece só em idoso, tá bom? E, de novo, a prevenção e o tratamento é fortalecer. Fortalecer não é só isso, obviamente, mas fortalecer é o principal dessas três coisas que a gente está falando, certo? Na osteoporose, de novo, o fortalecimento não vai impedir, não vai mudar em nada a porosidade do osso, mas ele vai deixar você com muito menos propensão a fraturar esse osso, porque você está menos propenso a cair com a musculatura mais em dia, tá certo? Espero de verdade, novamente, ter conseguido te ajudar. Compartilha esse link, compartilha essa aula com quem você sabe que vai ser ajudado com isso. Me ajuda a chegar em mais pessoas para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas possível, certo? A gente se vê em breve. Quarta-feira que vem a gente tem encontro de novo, toda quarta, 20h20. E no nosso Instagram, sempre tem postagem lá. Se você ainda não está seguindo a gente no Instagram,